que é a dinâmica dependente-codependente? Primeiramente, é uma dinâmica que exige duas partes, duas pessoas. Não é uma dinâmica isolada, é uma dinâmica em que você se relaciona com uma outra pessoa. E tem um detalhe, essa dinâmica de relacionamento é uma dinâmica, é um relacionamento que ele é caracterizado por dependência. Então, relacionamento dependente-codependente é um tipo de relacionamento construído em torno da dependência. E aí pode, aliás, como é que pode ser visto isso? Entre marido e mulher, pais e filhos, mães e filhos, mães e filhas, pais e filhas, pastor e ovelha. Então assim, só pra gente ilustrar. Vamos lá. Vamos ilustrar. Então assim, hoje nós temos o Samuca, nosso filho de 5 anos. O Samuel não consegue viver sozinho hoje. Não. Porque você falou assim que o relacionamento dependente e codependente é construído, construído com base na dependência. Isso. Então, assim, como é que o Samuel se relaciona conosco hoje, enquanto pais dele? Se ele vai fazer cocô, ele avisa a gente. Ele fala, pai, mãe, vou fazer cocô. Aí depois que ele faz, ele chama a gente para poder limpar. Para tomar banho, a gente tem que mandar ele tomar banho. Porque ele não pega assim, ele não vai sozinho lá e toma banho e tira a roupa. Aliás, ele até tira a roupa sozinho, mas se deixá-lo, ele não vai tomar banho. Se deixar, ele não quer dormir, ele não quer escovar os dentes, ele só quer brincar o dia inteiro, quer assistir filme, desenho, enfim. Então, para que o Samuel consiga viver hoje de forma saudável, ele depende de nós. Para comer, para poder escovar os dentes, para poder se limpar. Ele já está saindo, mas ele ainda é muito dependente nosso. Então, se a gente vai sair, ele não consegue sair, ele não vai para a igreja sozinho. Não. Ele não consegue ir para a casa dos meus pais, que é longe, sozinho. Não. Ele precisa de nós. Agora, tira o Samuel e coloca uma mulher de 30 anos e tira os pais e coloca um homem de 30 também. É igualzinho. Aquela mulher vai depender do marido para fazer tudo. Para poder pagar as contas, para poder comer, para poder, enfim, comprar as coisas dela. Às vezes ela precisa de medicamento, ela precisa de um absorvente, qualquer coisa. Vai precisar do marido da mesma forma que o Samuel precisa de nós hoje. O que está por trás de um relacionamento dependente-codependente é essa dinâmica. E aí, muitas pessoas falam assim, então quem tem que mudar é essa mulher nesse exemplo, que está dependendo do marido. Só que o marido é o codependente. Significa que o marido também não conseguiria existir sem essa mulher. É a mesma coisa nós. Imagina, o Samuel não está aqui hoje? Meu Deus, que tragédia. Então, ele só depende de nós porque nós permitimos que ele dependa. Quando ele tiver 20 anos e ele continuar assim, pai, eu vou no banheiro, você me limpa? Eu vou falar, que isso, já tem 20 anos. Você limpa o seu bumbum. Vai ficar com ele sujo. Pai, eu tenho 20 anos, vou tomar banho. Vai lá me dar banho. Eu vou falar, você tá maluco? Dorme sujo. Você vai dormir sujo. Ou seja, o Samuel só depende de nós porque nós, nesse relacionamento, somos codependentes dele também. É por isso que, nesse exemplo que eu dei da esposa e do marido, não é só a mulher que precisa mudar. O marido também precisa. Mas o que está por trás desse relacionamento é a dependência. Veja como isso é danoso. Você já consegue se identificar aí? Dependência e codependência é um relacionamento em que ambos não sabem viver um sem o outro. Bom. O Samuel sabe viver sem a gente? Não. Não sabe. Larga o Samuel. Deus o livre. Meu Deus, não vou nem dar essa ideia. Mas eu não gosto nem de falar de criança, mas se você largar a criança no meio da rua, ela não sabe voltar para casa. Não, meu Deus. Alguém pega ela. Exato. Nossa, misericórdia. Mas o fato é o seguinte: relação de dependente-codependente é uma relação de uma dependência emocional tão importante em que desse relacionamento dependente-codependente acham que são maduros. É verdade. Mas são crianças nesse relacionamento. Os dois. Porque assim, vamos trazer a dinâmica do dependente. Como que ele funciona? Rapidinho. Rapidinho. Então, assim, eu dei esse exemplo aqui nosso. Estou com frio, gente. Mas esse exemplo nosso é saudável. Por quê? Não, é na fase da infância. Isso. Amém. Isso mesmo, porque o Samuca é criança. Agora, assim, torna-se doentio quando a dependência permanece, mesmo
que você seja adulta, ou mesmo quando você estiver adulta. Então, assim, ó, eu dei o exemplo nosso do Samuca, mas esse é o exemplo saudável. O ruim é quando o Samuca de 5 crescer e quiser manter o mesmo padrão conosco. Tem 20 e quer que a gente dê banho nele. Tem 20 e não sabe a hora de tomar banho sozinho. Entende? O nosso exemplo é o saudável. Por quê? Porque estamos falando de uma criança. Torna-se doentio quando entra um adulto e continua a depender. Só para ficar claro, né? Tá. Só para ficar Vamos claro. trazer que essa... Ó, veja. Terapeuticamente, de maneira saudável, é uma relação caótica e doentia. Doentia, não tem conversa. Só que tem um detalhe. Quem está nessa relação, quem é o dependente ou codependente, eles nunca se veem doentes. Ou com uma dinâmica doentia, muito pelo contrário. Eles entendem que conseguem viver um sem o outro. Claro que conseguem. Não conseguem, não. Na verdade, eles precisam preencher o vazio do outro. Isso. Porque para ser um dependente codependente, lembra, é um trauma, uma dor que você viveu na infância, em que a função materna não te preencheu. Por que que o que acontece, Dulce? Por que isso gera esse problema na vida adulta? Porque no cérebro da gente nós temos um sistema chamado sistema relacional. Uma área em que a criança, quando ela nasce, ela está desesperada para aprender a se relacionar. Se a mãe tem algum problema emocional, problema com o marido, problema na vida, qualquer problema externo ou interno, ela não vai conectar-se de maneira saudável com esse bebê, entregando e nutrindo de maneira afetiva esse nenenzinho. O que vai acontecer? Agora começa um vazio, porque o bebê quer ser preenchido pela mãe, ele precisa. Só que a mãe, com seus problemas emocionais, externos e internos, não consegue preencher esse bebê, fica um vazio. Esse vazio, como que ele vai ser manifesto? E como o adulto vai conseguir, de maneira paliativa, preencher? Paliativa, sim, não preenche nada, mas acha que preenche. Nos seus casamentos ou na relação com os filhos. É quando você revive os traumas da infância que estão inconscientes e que você agora tem a oportunidade de resolver. Então, como a mãe não preencheu esse vazio, esse buraco, você agora espera que o teu cônjuge, o teu marido, preencha, o teu marido espera de você. Aí os dois são dois dependentes, só que um tem uma função diferente nesse relacionamento. Um é o dependente e outro é o codependente. Ou na relação de pais e filhos. O filho ou a filha é a dependente ou a codependente, e a mãe ou o pai também, dependentes ou codependentes. O fato é, aquele vazio que a mãe não preencheu, você vai colocar alguém na vida adulta para preencher. E o problema tá aí, irmã. Por isso que você ora, Senhor, muda o meu marido, minha irmã. A dinâmica tá com você também. Nossa. Pede, já que você orou e está aqui nessa live, eu creio que é Deus te mostrando aqui para você estar aqui com a gente. O Senhor, ele quer restaurar o seu casamento. Mas sabe o que ele quer de você? Que você comece. Parte de você. Entenda as suas dinâmicas, o seu funcionamento psicológico para você começar a colocar ordem nesse sistema. Porque se uma pessoa, se nessa relação dependente-codependente, alguém se recusar a ser ou o dependente ou o papel do codependente, a relação se perde. Aí o outro, vamos pensar que aqui era assim. Eu era, e detalhe, esses papéis, dependente e codependente, eles vão se alternando. Eu e o Vinícius vivíamos uma relação dependente-codependente no nosso começo de casamento. Sim. O que aconteceu? Quando os dois decidiram, eu não vou ser dependente nem codependente, o lugar fica vazio. Quem é que vai fazer? Se eu sou dependente e perdi a mamãe codependente, já era. Se eu sou a codependente e o outro quer ser livre, já era também. Então, se você mudar o sistema conjugal, o seu marido ele vai mudar também. Se ele decidir mudar, você vai ser obrigada a mudar também. Então, querida, não espere pelo marido. Não espere pelo seu filho. Comece por você. Quero dar um exemplo. Em casos de alcoolismo, por exemplo, nós encontramos alcoolismo, drogadicção, a gente encontra muito essa característica. É essa característica mesmo, né? Isso. Então, quando, por exemplo, a gente vai atender uma família em que há alcoolismo, por exemplo, marido é alcoólatra, sofre lá com alcoolismo, a família toda sofre. Ou vício de sexo, vício de pornografia, qualquer vício, viu, meninas? Qualquer vício, muito bem. Então, assim, quando a gente vai atender uma família lá, por exemplo, tem um alcoolismo, aí a gente vai compreender, né? Procuramos compreender como aquela família se comporta. Aí vem, meu marido bebe, aí por causa da bebida, ele fica dias sem trabalhar. Fica de ressaca, com dor de cabeça, ele não vai trabalhar. Aí eu pergunto assim,
Ok, se ele não vai trabalhar, quem é que mantém a casa? Aí a esposa fala, não, aí eu tenho que manter. Aí você já, opa, então, peraí, calma. Então, se esse marido está com problema com a bebida, ele bebe, ele não trabalha, ele fica impotente. Aí a esposa assume esse lugar de provisão. Não que a esposa não faça isso, entende? Mas assim, às vezes você tem os dois, aí se um para, o outro tem que sobressair. Natural. Naturalmente. Então, assim, ó, aí aquela esposa assume aquela função de provedora. Sim. E aí ela não sai mais dessa posição. Por quê? Porque o marido já perdeu a força de trabalhar. Então, assim, ó, o marido tem o vício de bebida, aí a esposa preenche aquele espaço vazio de provisão. Então, assim, ó, por ela continuar a prover, o marido já perde aquela pressão de ter que voltar a sustentar a família.